Boa tarde, turma. Hoje a gente vai ter mais uma aula de estudo da forma e a gente vai estar falando sobre processo criativo e construção de forma modular ou de composição modular, que é muito utilizado até em estampa, né? A gente cria estampas, como principalmente na arquitetura, em textura, né? Aplicação de padrões com revestimentos. E vocês vão estar desenvolvendo aí dois exercícios, dois trabalhos, né, com uma variação dessa possibilidade. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão fazer e também da possibilidade de usar o SketchUp para vocês fazerem uma verificação da composição de vocês. Então vamos à aula, galera. Então essa é a nossa aula de hoje. A gente fala um pouquinho sobre o desenho de criação, né, como um elemento de composição artística, de criação, de projeto. O desenho funciona aí como uma parte do trabalho que é desenvolvido na arquitetura. Quer dizer, eu vou partir de um rascunho, de uma ideia, né, dessa representação, desse processo, e depois sim eu transformo isso num projeto arquitetônico todo elaborado tecnicamente. Então, o desenho ele pode ser ele mesmo a obra, mas no caso da arquitetura ele é parte do processo. Então, vamos aqui algumas obras, né? Praça do Patriarca, Paulo Mendes da Rocha, muito interessante. É uma obra bem conceitual. A gente tem esse grande pórtico e ele suspende essa cobertura, né? Uma coisa, e isso tudo de concreto. Então, uma coisa bem interessante. E embaixo disso eu acho que é a estação do metrô. Sai a partir de uma ideia, de um rascunho, e depois, sim, tecnicamente é resolvido. Aqui também um desenho do Oscar Niemeyer. A gente observa em cima, aqui em cima, o desenho dele e aqui a obra. Esse desenho de criação, e agora a gente entra na parte do desenho mesmo modular, né, de composições de painéis. Depois vocês vão poder ler esse material com cuidado. Ele é uma arte, né, mais solta e a gente tem um padrão que repete nessa parte aqui. Então isso daqui é um padrão, um módulo que se repete, criando a composição. Esse daqui é um módulo, a gente tem um módulo que se repete, ao mesmo tempo ele se inverte. Aqui ele está no fundo azul, aqui no fundo branco, ora ele está no fundo azul claro, com a figura escura, e forma figuras com essa composição. Aqui a gente já tem uma composição mais modular, mas mesmo com ela modular a gente percebe que tem um desenho aí, uma parte mais artística. Assim como esse painel da Maria Kel, né, que ela consegue ter um desenho aí, não como uma estrutura, como um módulo que se repete, né, constantemente, mas ela tem uma composição com imagens, figuras semelhantes. Nesse outro também a gente tem o módulo aqui sendo repetido, uma repetição do módulo, e partes dessa composição tem outras figuras para compor esse painel. Nesse modelo a gente tem uma figura modular, e é importante a gente verificar nessa figura aqui, se repete rotacionando aqui, criando essa forma. Essa composição é a mesma, mas mudam-se as cores. Ou a gente pode estar rotacionando, espelhando, invertendo, trabalhando com esses elementos. Linhas diagonais, ora a gente tem 3 linhas, ora a gente tem uma, a gente tem um arco, e esse arco aleatoriamente ele vai fazendo uma composição. E esse daqui também, uma composição, a gente consegue perceber a dimensão aqui do revestimento e como ela consegue compor com esse revestimento e essa composição de cores, de volume, né, dando uma volumetria. A gente tem uma composição muito interessante
E se a gente perceber com cuidado, a gente só tem isso daqui, só uma curva. E todos eles, ou tem uma ou duas curvas, as curvas se cruzam, e a partir desse módulo, desses dois módulos apenas, ela cria toda esta composição. Aqui eu tenho o mesmo módulo, só mudou a cor do fundo, mas eu posso rotacionar aqui, é o mesmo que aquele está rotacionado, está girado. E nesta daqui, que é o mesmo de cima, ele está espelhado, eu tenho um módulo que se repete e troca de cor e cria toda essa forma. Então olha a possibilidade de composição a partir de uma figura modular. Esse aqui é o Atos Bulcão, e ele tem várias obras em Brasília. Olha só esse painel, e ele tem algumas variações, né, de forma um pouco aleatória, né, a posicionamento aleatório, mas ele repete essa figura com alguma tonalidade diferente. A gente tem uma forma, o claro e o escuro, a figura e o fundo, e aqui ele forma uma composição um pouco monótona. É uma repetição ortogonal, tanto no eixo horizontal quanto no vertical, ele simplesmente repete a mesma forma. Esta composição aqui já é uma composição bastante rica e aleatória, né? A gente não tem um padrão aqui de repetição. E é isso que a gente precisa que vocês façam no trabalho, que é evitar a repetição, o padrão, né? Eu faço um módulo e a partir disso eu repito ele. Não, não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês exercitem a composição, como a gente pode observar nesse painel. A gente tem um painel aqui que tem uma forma, observem que a gente tem uma forma que se repete. É um quadrado que se repete em várias posições diferentes. Então ele rotaciona, ele gira, ele vai girar isso, 90 graus, 180, 270, ele vai espelhar essa composição e vai criar uma composição harmônica mais aleatória. Então a composição aleatória ela é importante também. E nessas outras composições aqui é a mesma ideia de composição aleatória com formas. Aqui a gente tem uma repetição de formas com cores variadas. E aí ele repete, mas rotacionando e criando uma aleatoriedade. E o trabalho que a gente vai fazer é dessa forma. Aqui quase igual ao padrão anterior, com formas geométricas. Aí a repetição de espaços vazios também. Olha só, a gente tem um módulo que vazio. E isso pode ser trabalhado também na composição. Com certa aleatoriedade, onde a gente percebe quando junta as quatro figuras, a gente tem um círculo, em determinada posição ele forma um círculo, e em outras ele vai formando uma composição aleatória com três cores, branco, verde e azul. Essa daqui é outra composição aleatória também. E observem que ele não tem uma forma geométrica como nos anteriores, que eu tenho um arco, um círculo, e tem pedaços, e esses pedaços colocados de forma aleatória, ele cria uma composição. E é importante vocês pensarem que o aleatório não é simplesmente largado. A composição aleatória, ela chega num determinado ponto de harmonia. Então é esse ponto que é preciso que vocês cheguem, né? Fazer a composição, eu faço um módulo, 2, 3 módulos, e quando eu junto isso, eu crio possibilidades infinitas de composição. Olha que interessante que fica essa composição. De certa forma, a gente percebe alguma padronagem aqui, mas ela é quebrada, né? A gente percebe linhas diagonais cruzando essas linhas, mas ele cria um padrão aleatório, apesar dessa perceber essas linhas. É interessante que vocês que trabalhem as formas geométricas, algumas formas, algumas cores. Então observem aqui triângulos e traços, retas, círculos, arcos, algumas composições mais temáticas,
com figuras, né, mais representativas. Compreendido essa parte de criação modular, de desenho, de proposição criativa, vocês vão estar desenvolvendo este exercício a partir dessa ideia, fazendo rascunhos à mão, né, passando fazendo esse estudo e passando às vezes para o computador. Esse daqui é uma composição, fez um círculo e cortou um pedaço. E olha a composição aqui embaixo. Vocês vão fazer um trabalho com a composição aleatória, não regular. Regular é isso daqui. Você viu uma parte e você viu todas, repetiu. Quando a gente tem uma composição aleatória, a gente tem inúmeras possibilidades de olhar e de analisar. É o mesmo elemento repetido de formas diferentes. Então, olha bem isso aqui e isso, tá? Então, se inspirem nesses trabalhos, pesquisem outros trabalhos, outros artistas, outros materiais. A internet tem uma vasta possibilidade. E o trabalho que vocês vão fazer é esse daqui. Vocês vão fazer duas composições. Uma preto e branco, ou preto, branco e cinzas, né? Você pode cor monocromática, e uma outra você vai colorir, tá? A gente vai iniciar a parte de cores a semana que vem, então vocês podem fazer a composição de vocês, deixar ela pronta, e a semana que vem, quando vocês tiverem conteúdo de cores, vocês podem estar escolhendo as cores, alterando essa composição, evoluindo a composição. É o padrão que vocês vão estar utilizando. Então, eu coloquei aqui as medidas nesse arquivo PDF. Então, esse daqui é o módulo padrão. E nessa composição aqui, vocês vão estar fazendo em várias posições. Se você quiser fazer dois módulos com cores, ou variar a cor, ou quero fazer com uma forma diferente, você repete, deixa 1 centímetro que repete essa segunda ou terceira forma. Aqui eu deixei só uma e vocês podem ter até 3 formas. Agora eu vou explicar para vocês aqui no SketchUp como que a gente pode estar trabalhando para fazer essa composição, tá? Eu coloquei esse F para que vocês possam entender que aqui ele está nessa posição, mas as outras estão rotacionadas ou espelhadas, né? Essa daqui no caso está espelhada dessa, olha só. Mas quando eu uso o Sketch, eu posso criar aí. Olha que legal, eu fiz isso aqui aleatoriamente, mas isso aqui é um módulo, eu rotacionei eles aqui, rotacionei, girei, espelhei, para criar uma composição aleatória. E eu posso, né, continuar trabalhando com ele aqui, olha só, posso girar ele, a ferramenta mover, e aí eu posso fazer isso aqui, posso fazer de novo. Isso é legal, eu posso fazer isso daqui, fazer outra, fazer outra, fazer outra, e ver qual das composições fica melhor, porque ele já vai estar estruturado aqui. E aí eu posso também, esse daqui não vai ficar tão legal aqui, eu já consigo ter uma prévia. E é essa composição aqui. Se eu fizer mais uma linha, olha que bacana, que coisa maravilhosa. Olha só, professor, que massa isso aí. Ó, vou pintar isso aqui de preto, cores, né? Tá aqui, cliquei, olha que bacana que ficou. Só que isso daqui, pessoal, a gente precisa primeiro estudar no rascunho, tá? Não é no computador aqui que vocês vão fazer. É lá no rascunho. Uma coisa que eu tenho que prestar bem atenção, o meio dele junta com outro meio. Então eu posso fazer uma composição onde que eu viro aqui e ele forma, se fosse círculos, tá limpo aqui. Se eu fizer círculos aqui, olha só, do meio para cá. Olha que bacana, né? Eu posso fazer isso daqui, vindo aqui e morrendo no meio. Quando eu uso o meio, observe que ele vai juntar essa figura com a outra. Olha só a composição que ficou isso. Eu acho que
não está bem certinho no meio, mas olha só, se eu acertasse o meio aqui, eu teria linhas contínuas. E aí eu posso brincar. Ah, gostei de brincar com isso aqui, hein? Olha só, tá? Vou fazer um pouquinho menor aqui. Vou fazer esse, vou fazer esse aqui, e esse aqui vai ser preto. Preto. E aqui, olha só. Estão vendo? A possibilidade que eu tenho de fazer essa composição, de testar a minha composição é muito rica, tá? É muito legal porque às vezes a gente faz uma composição da peça legal, mas aqui ela pode não ficar legal. Então eu já consigo ter uma prévia do meu trabalho.